Rádio Novelo. Tá começando mais um Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Essa semana a gente queria falar sobre intercâmbio. E não, peraí, não se preocupa, que a gente não vai te submeter a 1 hora de histórias sobre os incríveis aprendizados de fulano e fulana que foram para Nova Zelândia ou para o Canadá, nem nada disso, pode deixar. Os intercâmbios que a gente quer falar hoje são de outra natureza. É mais no nível do intercâmbio colombiano, que é como foi conhecido o processo de contato entre a Europa e as Américas, os chamados Novo e Velho Mundo, a partir do século XV. Foi um período de extrema violência, claro, mas também de extrema transformação, com bichos, frutas, legumes, grãos, plantas, gente e costumes, começando a transformar a vida do lado de lá e do lado de cá do Atlântico. Muita coisa ficou incompreendida no primeiro momento. Durante gerações, tinha inglês se recusando a comer tomates porque achavam que deviam ser terrivelmente venenosos. Mas hoje, óbvio, mal dá para pensar na Europa sem tomate, ou nas Américas sem banana. E não, as bananas não são originárias das Américas, elas vieram da Ásia, acredita? O mundo está muito menor hoje do que era no século XV, então é difícil imaginar um contato tão transformador acontecendo nos nossos tempos. Mas se você olhar com cuidado, ainda tem produtos estranhos atravessando o oceano e povos sendo transformados pela comida um do outro. Nossa primeira história é um intercâmbio cultural dentro do Brasil mesmo, e não entre nações, nem entre regiões, mas entre espécies. Quem foi atrás dessa foi a Evelyn Argenta. Eu nem sei direito por onde começar a contar essa história. Vai ser uma história interessante. Sabe aquela história? Se uma árvore cai numa floresta... A natureza é maravilhosa. Assim. E não tiver ninguém para ouvir, ela faz barulho? Eu comecei muito assim, na ingenuidade de querer estudar o que não se sabia quase nada. A vontade do Júlio era estar lá dentro da floresta para ouvir essa árvore cair. Meu nome é Júlio César Bica Marques, eu sou professor titular na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na verdade, o interesse do Júlio nem era pela árvore em si. Era pelo que vivia nela. Tenho mestrado em ecologia, que foi quando começou essa jornada mais de trabalhar com primatas. Primatas. A ordem que pertence à classe dos mamíferos e se subdivide em subordens, que por sua vez se dividem mais uma vez, que por sua vez se dividem... Enfim. Então tudo a gente bota em caixinhas. Teria sido mais fácil se eu só dissesse macaco. O Júlio estuda um tipo específico de macaco. A minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre bugios pretos. É uma espécie completamente diferente do bugio ruivo, que é outra espécie que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Não são nem parentes diretos, assim, não são espécies irmãs, como se chama. São espécies diferentes e ficam em caixinhas diferentes. Mas a natureza não tem essas caixinhas. Pois é. Na natureza, as coisas simplesmente vão acontecendo. E nem sempre a gente está lá para testemunhar e saber exatamente quando elas começaram a acontecer. Eu fiz o meu mestrado na década de 80 e os livros, no capítulozinho que falava do gênero Aloata, dos bugios, eles citavam na dieta que eles comiam frutos, folhas, flores. Caso você nunca tenha visto um bugio, eu vou tentar te descrever, porque eles são um ótimo exemplo de como as coisas na natureza às vezes parecem, mas não são. Se você estiver andando assim, distraído, e por acaso ouvir o barulho de um bugio por perto, é capaz de você achar que um leão imenso está atrás de você, pronto para te devorar. Mas os seres humanos definitivamente não estão no cardápio dos bugios. O Júlio, claro, sabia disso. Mas ele queria estudar mais sobre o comportamento desses bichos. Logo que eu entrei no mestrado, eu fiquei lá em Brasília, na casa de um primo da minha mãe, e ele me comentou que na fazenda da cunhada dele, no interior de Alegrete, tinha bugio. De Porto Alegre a Alegrete são mais de 8 horas de ônibus. Tinha que valer muito a pena. Aí a gente chegou na estância ali, e ali eu tinha 13 macacos em 2 hectares, me dando sopa numa área assim. Valeu a pena a viagem. 13 bugios só para ele, pelo tempo que ele quisesse observar.
Em Brasília, ele nunca tinha conseguido ver um grupo tão grande. E ele ficou tão feliz com essa abundância de material de estudo que até levou a esposa, uma outra pesquisadora de bugios, para se deleitar também. E lá, eles começaram a observar umas coisas estranhas. Nós fizemos observações de um interesse por ninhos de aves. Os bugios estavam meio fissurados, olhando assim um ninho de João de Barro. O João de Barro atacou eles, não deixou, né? E eles evitaram e saíram. E bom, podia ser só a curiosidade de 2 bugios adolescentes descobrindo o mundo. E que logo tomaram um chega pra lá dos passarinhos. Mas eles continuaram observando. E numa outra situação a gente observou, então, num ninho de pomba, também fêmeas jovens, e uma a gente viu pegando um ovo na mão, e nós não vimos o que aconteceu. O Júlio e a mulher dele não viram se as fêmeas comeram ou não o ovo. Mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. E aí, mais uns dias se passaram, eles não viram mais nada de interessante, e o tempo de observação dos bugios em Alegrete acabou. Depois eu trabalhei em Brasília, depois fui para o Acre, e voltei para o Rio Grande do Sul, fui contratado pela PUC. Só que mesmo com todas essas viagens e observações em Brasília e no Acre, a história dos bugios mexendo com os pássaros em Alegrete não tinha saído da cabeça do Júlio. Não é porque ele não tinha visto os bugios comerem os ovos que aquilo não tinha acontecido. O Júlio ficou matutando essa história até que ele voltou a dar aula na universidade. E lá, nas aulas de biologia, ele reconheceu um terreno fértil para plantar aquela pulguinha da dúvida atrás da orelha de outras pessoas. Uma das minhas mestrandas foi para uma outra área pequena no município de Tupanciretã. Tupanciretã, uma cidade distante umas 4 horas de Alegrete. Morou uns poucos meses, não via nada de interessante nesse aspecto, até que ela acabou registrando 17 eventos de consumo de ovos de galinha. Finalmente um registro oficial. Os bugios estavam, sim, comendo ovos, e de galinha. E isso era uma coisa bem importante. Porque até então se sabia que os bugios comiam folhas, frutos e flores. Talvez uma larvinha, um insetinho, vai. Mas não proteína animal desse jeito, comendo ovos, tipo um marombeiro no pós-treino. E aí a gente viu isso e então publicamos na International Journal of Primatology. Mas quando a gente publicou esse trabalho, um mexicano, na época, assim, o principal pesquisador em primatologia no México, Alejandro Estrada, me mandou uma mensagem dizendo, Júlio, obviamente ele não disse, né? Mas escreveu dizendo que ele interessante porque ele tinha observações também de análise de fezes e ele de vez em quando encontrava resto de coisa de ave. Os bugios estavam comendo flores, frutas, folhas e ovos de aves. Isso acontecia também no México, há algum tempo, mas nunca tinha sido publicado nada a respeito. E bom, então era isso. A natureza estava oferecendo outras coisas para os bugios e eles estavam sabendo aproveitar. É interessante saber que eles têm essa flexibilidade e que eles chegam a explorar proteína de origem animal, que obviamente está dando alguma coisa para eles, né? Algum micronutriente, alguma energia extra ali numa situação particular. O curioso disso, e por isso chamou tanto a atenção dos cientistas, é o que o Júlio me explicou logo em seguida, que o sistema digestivo dos bugios é diferente do nosso. E eles conseguem absorver muito mais proteína dos vegetais e das frutas do que nós. Então, teoricamente, eles estão na caixinha de animais que não precisam comer proteína animal para suplementar a dieta. Mas a natureza não tem essas caixinhas. Pois é. Eu tinha esquecido disso. Nossa, eu fiquei muito surpresa, assim, porque o que eu estava esperando era realmente a proteção de ovos de pássaros, né? E quando cheguei lá, eu vi que a coisa era bem mais radical do que eu imaginava, né? Essa é a Isadora. Então, me chamo Isadora Alves de Lima, né? Sou bióloga, formada pela PUC. Estou finalizando o meu mestrado. Trabalhei todo esse tempo, desde a graduação até agora, com primatologia, sob orientação do professor Júlio César. O Júlio César tinha passado aquela pulguinha atrás da orelha dele para a Isadora. E eu sou uma guria de apartamento, né? A Isadora mora em Porto Alegre, uma cidade que até tem bugios, mas são os ruivos, que, lembra, nem da mesma espécie são. Mas essa questão de bugios vivendo realmente no centro das cidades, principalmente bugios pretos, né, era algo que a gente não tinha explorado ainda, né?
Então, por isso que eu fui para lá, para ver realmente como é que funcionava essa dinâmica deles, assim, né? E seguindo o exemplo do Júlio, no final dos anos 80, a Isadora se meteu num ônibus e foi pro oeste do estado. Aí cheguei, Manoel Viana, uma cidade de menos de 7 mil habitantes e uma única praça. E nessa praça de Manoel Viana tem um restaurante que funciona há muitos anos. E eu soube que a dona do restaurante, ela tinha o hábito de botar uma mesinha nos fundos do restaurante com frutas, né, para os bugios da praça irem lá se alimentar, que ela gostava muito. E as pessoas de Manoel Viana, quando iam lá nesse restaurante, iam também pelos bugios, porque eles ficavam sempre ali em torno do estabelecimento. Acabava se tornando também um atrativo, né? Vamos lá no bar da tia Laura comer alguma coisa e dar comida para os bugios. Tanto é que ela mesma vendia frutas, bananas, principalmente, para as pessoas darem para os bugios, né? E o restaurante acabou virando assim um point da Isadora. Quando ela precisava tomar uma água, ir pro banheiro ou, claro, almoçar, ela ia para lá. Sempre tentando ser o mais invisível possível. Primeiro que as cozinheiras do restaurante, elas ficavam muito espiadas comigo, assim, né? E eu fui lá, me apresentei, falei, não tem por que ficar nervosa, ficar com medo de mim, né? Eu sou só mais uma árvore da praça, faz de conta que eu não tô aqui, sigam a vida de vocês normalmente. Que bom que elas escutaram. E que bom que a Isadora estava lá para testemunhar. Porque logo nos outros dias veio uma das cozinheiras do restaurante com resto de alimento, mas eu não vi que tipo de alimento que era. E como nessa observação, além de anotar os comportamentos deles, eu também anotava o que eles estavam se alimentando, eu cheguei mais pertinho assim para ver o que era. Para minha surpresa, quando eu vi, era churrasco, né? Todos eles com o ossinho na boca, mastigando. Tem uma foto muito legal que eu tenho de uma fêmea com a boquinha cheia de carne, de costela. E todos, com exceção do filhote, eu acho que o filhote, que era bem novinho, só não comeu porque ele não tinha os dentinhos ainda para mastigar, mas de resto, todos comeram. Essa foto da fêmea roendo um osso de costela tá lá no site da Rádio Novelo. Bom, então, os bugios, que na teoria se alimentam de folhas, frutas e flores, não estavam só comendo ovos de aves. Eles tinham subido um patamar. Eles estavam comendo carne. Carne assada e salgada. Churrasco. Até eu percebi que tinha outros alimentos ali misturados. Ali, ou a preferência deles era pela carne. Então, primeiro eles comeram toda a carne que tinha ali. Depois comeram o restante, que era polenta, batata frita, enfim, comida humana, né? E depois que terminou a carne, eles ainda roíam os ossos, iam no chão, os ossinhos que caíram no chão, eles pegavam, comiam. Ou seja, não é só que os bugios estavam comendo churrasco. Eles estavam preferindo a carne a outros alimentos. E eles roíam os ossinhos de costela com muita intimidade, como se já fizessem aquilo há muito tempo. E as pessoas me falavam, olha, eles comem tudo. Muita gente vê observações assim que a gente chama anedóticas e acha que aquilo não é importante, ou acha que aquela informação, será que eu vi bem? Fica desvalorizando essas coisas raras, mas que acontecem. Então a gente não sabe até quanto isso é mais comum, mas... Até que ponto isso é comum? Foi nesse momento que o Júlio botou uma pulga atrás da minha orelha. Eu também nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e já vi o meu pai dando resto de churrasco para o cachorro da minha tia, por exemplo. E por mais que isso possa estar errado, o cachorro não é um bicho selvagem tipo o bugio. E aí eu fui pesquisar mais e abri uma caixinha que estava fechada na minha cabeça há um bom tempo. Isso que você está ouvindo também é um bugio. O bugio, além de ser um macaco muito bonito, é um ritmo musical do Rio Grande do Sul. Aliás, é o único ritmo musical nascido e registrado no estado, mas isso aí é papo para depois. E o que me trouxe a esse bugio especificamente foi uma pesquisa sobre o outro bugio. Eu estava buscando registros de eventos de bugios comendo churrasco. E aí eu cheguei a essa música que diz assim: o bugio quando vai no churrasco faz fiasco criando alvoroço, sapateia e vira um prato,
E de quatro ele ronca bem grosso, se empuxa, se estica e se volta, mas não solta seu beiço do osso. O bugio quando vai no churrasco faz fiasco criando alvoroço. Essa música, que chama Bugio Novo, conta a história de um bugio, de um macaco no caso, que vai para um churrasco. E aí eu não sei te dizer se ele levou a própria cerveja ou não, que isso aí a música não diz. Mas ele chega no churrasco, sapateia, faz um alvoroço e não solta o seu beiço do osso. Tipo a fêmea que a Isadora fotografou roendo um osso de costela. Só que os registros da Isadora são de 2022. E essa música é de 1987. Pronto. É aquilo que o Júlio falou. As pessoas viam o macaco comendo churrasco, mas não achavam aquilo digno de registro, a ponto de, sei lá, comunicar aos cientistas. Afinal, simplesmente aconteceu. Quem viu, viu. E certamente, quem gravou essa música, viu. Me chamo Edson Becker Dutra, tenho 71 anos e sou fundador dos Serranos. O Edson toca acordeon, ou gaita, como chama no Rio Grande do Sul. E é vocalista da banda Os Serranos, que é uma das mais famosas do estado. É ele quem tá cantando aí, nessa gravação. Sou da Serra Gaúcha, frio e neve há muito tempo que não é novidade por lá. E bugio comendo churrasco é novidade por lá, já se viu? Não, ainda não vi nenhum bugio e nem soube notícia de um bugio comendo churrasco lá. Ué, mas ele não escreveu uma música falando de um bugio comendo churrasco? A letra é de João Pantaleão Leite, um parceiro meu de muitas músicas. Opa, correção. A canção Bugio Novo está assinada como composição de Edson Dutra e João Pantaleão Leite. Eu não sabia que a música era do Edson e a letra era do Pantaleão. Mas, enfim, infelizmente eu não posso perguntar pro Pantaleão porque ele já morreu. Mas o Edson sabe me contar uma coisinha ou outra sobre a inspiração dos bugios bichos nos bugios música. A maioria delas sempre evocando o bugio ou contando histórias do bicho bugio, fazendo imaginariamente com que ele fosse um personagem que iria para os bailes, que fazia lorotas, que se argumentava como grande animador de festas. Bom, então retirando tudo que eu disse, a música existir não quer dizer que em 1987 alguém viu o bugio comendo churrasco. Isso é uma música de fanfarronice, de brincadeira, de imaginação do autor. E que com essa melodia alegre que eu coloquei, e cantei também, anima os fandangos. Fandango é como se chamam os bailes, que tocam música gaúcha e onde as pessoas dançam em pares. E o bugio é um dos ritmos mais tocados, porque ele é bem animado. E isso não é só coincidência por causa de um ritmo que calhou ter o mesmo nome do bicho. Se tu vai ver os pares dançando o bugio, é 2 para lá, 2 para cá. Isso é o macaco no galho do pinheiro, querendo se aparecer, se galantear para a fêmea e tal, né? Na verdade, a música só existe com esse nome por causa do macaco. O bicho é a inspiração principal para o nome do ritmo, né? Eu conheci assim bem por alto essa história da dança ter sido inspirada nos movimentos do macaco. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas não tinha detalhes suficientes nem para contar num boteco. E como para mim isso era um indício importante da proximidade entre os bugios e os humanos, eu resolvi ir atrás da história da música. O meu nome é Israel da Sois Sgarbi, eu sou músico, acordeonista e, o mais importante, pesquisador do ritmo musical do bugio. Para se ter bugio é necessário o jogo de fole do acordeon. Então, quando o gaiteiro faz aquele jogo de fole, faz tchan, 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 tchan. O tchan, 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 tchan é uma parte importante do bugio, porque é ele que tenta imitar o ronco do macaco. Porque eles roncam, eles têm um osso aqui chamado osso hioide na garganta, e ele produz um ronco, uma coisa grave, e tu escuta a quilômetros de distância. E o acordeon, na mão esquerda, na parte dos baixos, tem as notas maiores, que são as notas mais graves. Então, o acorde, quando tu forma um acorde de sétima dominante, ele se assemelha muito a esse ronco do bugio. Então, ele fica muito, muito parecido, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui.
né? Aqui está eu não sei se tu enxerga bem aí, mas aqui está o acordeon, né? Enxergo. Então aqui a gente tem a parte dos baixos, ó. Então isso é muito semelhante ao ronco do bugio, ó. Eu sei que talvez precise de um pouco de abstração, mas arte é assim mesmo, né? E o ronco do bugio é uma inspiração, não é uma imitação perfeita. Bom, o macaco bugio e o vai e vem do fole da gaita estão intimamente ligados dentro da cultura gaúcha. Só que essa aproximação com o homem tem dois lados. O lado bom, que é ver no bicho uma espécie de guardião da música e da cultura, e o lado ruim, que a Isadora testemunhou durante a pesquisa. O que acontece é que essas cidades ficam em regiões extremamente agrícolas, né? Então, eu não digo que é a cidade que está expandindo, não, é a lavoura que está expandindo em direção à cidade e terminando com os corredores de fragmentos de mata que tinham em torno da cidade, que provavelmente os bugios estavam ali, mas como esse espaço está terminando, eles não têm outra opção a não servir para a cidade, né? E é exatamente isso que está acontecendo em São Francisco de Assis. Logo que eu cheguei, eu participei de uma reunião com o prefeito de São Francisco de Assis e nessa reunião o prefeito relatou que os moradores estão começando a reclamar da sujeira, reclamar do barulho, os bugios entram nas casas para procurar alimento. Algumas pessoas dão, mas as outras não dão e eles acabam entrando e roubando. Enfim, né? Vários problemas dessa interação da cidade com os animais, né? A ideia dele, que chocou não somente a mim, como também a médica veterinária que estava junto, que se não teria possibilidade da gente castrar, né? Igual gado, assim, para tentar diminuir a população. A minha sorte que estava ela junto comigo, então já descartaram essa ideia logo de cara. Então ali eu percebi que, algumas pessoas gostam dos bugios, gostam da presença deles, mas quem não gosta, realmente não gosta e está tentando achar meios de diminuir essa população, né? E aí você deve estar se perguntando, mas os bugios não estão na lista de animais em risco de extinção? Pois é, esse é o bugio ruivo, aquele que nem é da mesma espécie, lembra? Os bugios pretos, felizmente, não correm um alto risco. Só que isso não deixa as coisas menos graves. E um dos grandes problemas que eu diria é que, primeiro, nós podemos passar doenças para os animais quando nós estamos oferecendo comida, só por estar com as mãos sujas de alguma coisa, que para nós é uma gripe, por exemplo. O bicho não está adaptado àquele tipo de vírus, pode morrer. Ou um herpes, alguma coisa que tem casos, né, que a gente já sabe também disso acontecer. Outra coisa é que aumenta a frequência de interação, o bicho vai perdendo o medo das pessoas e pode, numa pessoa querer tocar, querer agarrar, acho que ele vem, a carinha, fazendo boquinha, de repente fazendo sonzinho bonitinho, né, olhando, falando, alguma coisinha, ai, que bonitinho, filhotinho, queridinho, não sei o quê, eu vou tocar, vou pegar na mãozinha, que é tudo muito bonitinho. E aí o bicho dá uma dentada. Esse alerta de perigo da aproximação com os humanos é importante justamente para não deixar acontecer com os bugios pretos o que aconteceu com os ruivos. Em 2017, o Brasil passou por um surto de febre amarela e muitos bugios morreram com o vírus. E aí, numa época em que o termo fake news nem existia direito, uma baita desinformação circulou pelas redes. A de que os bugios transmitiam febre amarela. E as pessoas o viram e tiveram a capacidade de matar os macacos, que eram os macacos que eles gostavam, que eles cuidavam, que estavam nos arvoredos na volta das casas deles, ali no pomar, por décadas. Os bugios, muito mais frágeis que a gente, na verdade eram um alerta para os humanos sobre a circulação do vírus. E como eles estavam tão acostumados à presença humana, muitos foram envenenados, num pedacinho de fruta, por exemplo. E esse é um dos medos dessa aproximação tão amigável com a carninha de churrasco. Muito desse alimento que foi oferecido vem dos restos dos pratos das pessoas, né? Então, provavelmente algum alimento que já passou pela boca de alguém. Essa transmissão de patógenos é muito grande, essa possibilidade. Então,
é algo a se manter alerta, assim. Quando eu me deparei com a informação dos bugios sendo alimentados com churrasco, eu confesso que nem tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade da infecção pelos micro-organismos dos seres humanos. Eu estava mais preocupada com, sei lá, o colesterol dos bichinhos ou problemas intestinais por causa da má digestão de carne. Isso tudo, claro, é possível, mas ainda está em análise e vai levar um tempo para saber. Mas será que isso é suficiente para fazer os bugios mudarem de caixinha na classificação? Passarem de folívoros frugívoros para onívoros, por exemplo? Claro que se tu me perguntasse assim, numa escala de tempo de... Não precisa nem chegar a milhões de anos, mas muitas centenas e talvez milhares de anos, bom, numa dessas uma linhagem vai direcionando uma coisa, mas é algo extremamente improvável, seria bem ficção científica, porque nós nem estaríamos aqui para confirmar, né? Então, assim, bom, é muito provável que a gente não esteja aqui para saber se o bugio macaco vai mudar de categoria graças à ingestão de churrasco. Mas lá em São Francisco de Paula, o Israel está tentando fazer o bugio música mudar de posição. E o bugio tá nessa agora de ser patrimônio do estado do Rio Grande do Sul. E depois nós queremos transformar ele em patrimônio musical brasileiro, porque o forró, né, é patrimônio musical brasileiro. Não sei se o frevo é também, agora não vou saber te dizer, mas o forró eu sei que é um patrimônio do Brasil. E deve ter mais patrimônios musicais com certeza. Então nós temos que lutar para que o bugio também seja reconhecido a nível de Brasil como patrimônio musical. E aqui em São Francisco também tem uma luta muito grande, porque o prefeito agora disse que é a terra dos Beatles aqui em São Francisco de Paula. Como assim? Eu digo, gente, São Francisco é a terra do bugio. Essa história foi produzida pela Evelyn Argenta. O segundo ato do episódio de hoje vai ser tocado por uma ex-intercambista. E sim, garanto que essa informação passou pela checagem. A Flora Thomson DeVoe realmente veio para o Brasil como aluna de intercâmbio. Eu estava lá, sou testemunha. Eu vi. Ou seja, houve um tempo em que ela não falava português. E a história dela começa por aí. No princípio, era a música. A minha relação com o Brasil poderia facilmente ser uma playlist. Não tô tentando ser poética, isso também não é um exagero retórico. Porque quando comecei a aprender português, lá atrás, em 2009, a minha primeira professora calhou de ser uma americana apaixonada pelo Luiz Gonzaga e pela música brasileira como um todo. Um beijo pra você, Meguin. Eu ainda tenho uma pasta lá no meu computador chamada Aprender Cantando, cheia de MP3. É que a estratégia da Meguin era de chamar o estrelato da música brasileira em peso para ajudar ela a ensinar gramática e vocabulário. Para aprender a cumprimentar as pessoas, tinha o Jorge Benjor. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Para aprender vocabulário de parentesco, tinha os Titãs. Família, família, papai, mamãe, titia, família. Para aprender o pretérito simples, tinha Daniela Mercury. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Para aprender a comparar coisas, especificamente como comparar o quociente relativo de samba de várias coisas, tinha o Chico Buarque. Tem mais samba no encontro que na espera. Tem mais samba a maldade que a ferida. Tem mais samba no porto que na vela. Tem mais samba... E tinha sempre bastante Luiz Gonzaga. Por motivos gramaticais nem sempre claros. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Se não me falha a memória, eu acho que no primeiro dia de aula, a Meguin já botou a gente para tentar dançar um baião. Graças a Deus, ninguém tinha smartphone para filmar. A música foi o porta-estandarte do Brasil na minha vida. Ela veio para me ensinar conjugações de verbos irregulares,
Mas cada faixa ia abrindo um mundo inteiro. Então, quando fiquei sabendo dessa história aqui, eu não tinha como não me interessar. Nem te perguntei quais eram as perguntas e tudo isso, mas Ah, não, mas é bem em cima do livro. se eu errar muito com o português também. Essa é a Anaís. Meu nome é Anaís Flechet, eu sou historiadora, eu sou professora na Universidade de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, e trabalho com as relações culturais entre a França e o Brasil, e mais especificamente com a história da música. A história da Anaís com o Brasil não começa exatamente com a música, mas a música estava ali o tempo todo. Ela tem primos na Bahia que são franco-brasileiros, então o Brasil sempre esteve no mapa mental dela. Então eu sempre sonhei de visitar o Brasil quando era criança e, sobretudo, a minha tia enviava para mim e para as minhas irmãs discos de música brasileira para os nossos aniversários. Os discos iam chegando e o Brasil ia tomando forma na cabeça da Anaís. Ele existia em cartas, em músicas, nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas só. Porque parecia muito, muito longe. Na época não tinha celular, não tinha computador. O preço da passagem era muito alto. Então, assim, o sonho de viajar sempre foi presente, mas a realização teve que esperar um pouco. Aos 18 anos, a Anaís finalmente conseguiu conhecer aquele lugar dos discos. E depois eu resolvi estudar a história e a cultura brasileira. Eu queria falar com a Anaís por causa de um livro que ela publicou depois de anos desses estudos, chamado Madureira Chorou, em Paris, a música popular brasileira na França do século XX. Fruto de uma pesquisa de longo termo, que foi a minha pesquisa de doutorado. Se a minha história com o Brasil podia ser uma playlist, o livro da Anaís já praticamente é uma. O livro fala de muita coisa, mas tem um movimento em comum. A música chegando primeiro de tudo, como um emissário de uma terra distante. Uma terra do outro lado do oceano que não parece inteiramente real. Às vezes as músicas chegam mais rápido, mas o imaginário fica um pouco atrasado. Então dá essa sensação de, ao mesmo tempo, encontros muito fortes e desencontros. Gênero da primeira faixa na nossa playlist, o machixe. Tem registros do machixe na França ainda no final do século XIX, mas a moda pegou mesmo nos anos 1910. Bem logo antes, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, no primeiro tempo, quando o machixe chegou na França, o Brasil nem existia no espírito dos franceses. Estou falando do público francês em geral. Então, o Brasil era um lugar um pouco desconhecido. E a chegada do machixe e das primeiras músicas que fizeram grande sucesso na França foi um marco importante para fazer existir o país no imaginário nacional francês. Na verdade, o estilo que apresentou o Brasil na França não foi o machixe. O machixe, que é masculino em português, virou la machixe ou la machiche em francês. Se feminizou, passando de uma língua para outra. O que é um pouco estranho, porque aconteceu a mesma coisa com o samba, depois que virou la samba. Mas no caso do samba dá para entender, porque é um nome, uma palavra que acaba com A, e muitas vezes em francês a gente tem a tendência de pôr um feminino com umas palavras que acabam com A. No caso do machixe não tem sentido, assim, não tem lógica que seja imposta pela língua. Então é uma feminização que talvez fala um pouco também sobre essa visão já do Brasil que os franceses tinham, porque o exotismo do país sempre foi ligado a uma certa erotização. Mais do que o gênero musical do machixe, o que fez um bruto de um sucesso na França dos anos 10 foi a dança. Sobretudo as danças, que eram chamadas na época de danse nouvelle, novas danças, que eram as danças americanas, que vinham tanto dos Estados Unidos, tanto da Argentina, quanto com o machixe do Brasil. Quem ajudou a espalhar essa febre foi um cara chamado Duque. O verdadeiro nome dele era Antônio Amorim Diniz, e a gente até hoje não se sabe muito bem por que ele foi para Paris, mas ele chegou em Paris e fez muito sucesso como danseur mondain, ou como professor de dança
como bailarino elegante. O Duque foi um grande influencer dos ritmos brasileiros nos círculos parisienses. Se tocava e se dançava machixe nos restaurantes mais elegantes de Paris. O machixe virou uma dança da moda para a alta burguesia e até a aristocracia francesa. Só que tem um asterisco nessa febre do machixe. A dança sempre era totalmente diferente. Eram movimentos muito elegantes, de braços, com os pares super separados. Então não Pois tinha é. essa mesma No Brasil, o machixe era cria da Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Era tipo o funk proibidão da virada do século. E lá na França, ele sofreu uma metamorfose. Não era só que ele era visto de outra forma. Tinha gente dançando uma coisa chamada machixe, que não tinha nada a ver com machixe, muito provavelmente ao som de uma música que nem sonhava em ser machixe. Se o machixe que faz sucesso lá fora não tem nada a ver com o machixe aqui de casa, isso ainda é machixe? E ainda teve gente no Brasil que se revoltou, que ficava querendo denunciar que essa dança indecente não podia estar representando o país lá fora. Mas a moda lá fora acabou repercutindo no Brasil de outro jeito. E isso teve repercussão no Brasil porque ajudou a legitimar, a fazer aceitar o machixe junto a uma parte dos brasileiros que até então desprezavam essa forma cultural porque era associada às classes mais baixas da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que aparecia como muito popular no Brasil foi adotado como uma coisa chique em Paris e isso ajudou a legitimação na volta do machixe no Rio de Janeiro, junto a uma certa parte da sociedade carioca. Esse capítulo um pouco confuso de intercâmbios de dança e música acabou sendo encerrado com a Primeira Guerra Mundial. Mas quando a guerra acabou, essa relação da música brasileira com a França teve outro grande marco. A viagem a Paris dos 8 Batutas, um conjunto liderado pelo Pixinguinha. Eles foram, aliás, a convite do Duque. E mais uma vez, teve quem protestasse que o Brasil estivesse sendo representado daquele jeito, por aquele conjunto negro. Mas a turnê foi um sucesso. Teve, na verdade, um crescendo. Então, o machixe foi o primeiro ponto, o ponto de partida. Depois teve o samba, que chegou na década de 20, com a viagem super conhecida dos Batutas, que foram para Paris em 1922. E o samba cresceu. E depois da Segunda Guerra Mundial, o samba virou uma moda massiva na França, com interpretações em francês de músicas brasileiras. Depois da Segunda Guerra, a moda pegou de vez. E se até aqui as coisas já estavam esquisitas, a partir daqui elas ficam mais esquisitas ainda. E foi nesse momento que a gente tem um máximo de produção de partituras, de discos, de gravações de músicas ditas brasileiras. A música brasileira estava na moda, mas tinha um monte de falsificação rolando por aí. Então, às vezes, eram sambas, ou marchinhas, ou baião, porque o baião também teve uma história aqui na França, mas às vezes era totalmente outra coisa. A gente tem até bolero, tango, cha-cha-cha, que foram comercializados, vendidos na França como se fossem brasileiros. Também tinha os gêneros meio híbridos. Tem o samba musette, que é uma coisa muito interessante, que eu gostei muito de descobrir, que é um gênero que resultou de uma mistura do samba com o bel musette. Bel musette é um estilo que se popularizou nos anos 1880, que era tocado originalmente com a gaita de fole, mas que acabou migrando mais para o acordeão. Então você tocava com acordeão e era um sucesso nos bailes, mas nos bailes dos vilarejos, assim, do interior mesmo da França, nos bailes tradicionais, nos bailes da festa do 14 de julho, da festa nacional, por exemplo. E isso, até hoje, a gente pode ver que tem velhinhos assim, no interior da França que ainda dançam samba musette, que é uma coisa muito interessante de se ver.
E assim como no caso do machixe, as danças que acompanhavam esses ditos sambas, essas ditas marchinhas, esses ditos baiões, eram um pouco freestyle, né, em geral. Ah, é. Mas tinha vontade de codificar, isso é interessante também. Porque na época eles faziam muitos concursos de dança de salão, e o samba entrou numa das categorias desses concursos. Então, tinham passos codificados, mas não tem nada a ver com qualquer jeito de dançar samba no Brasil, que já é bem diversificado. Só que não era só o ritmo ou os passos de dança que sofriam esse tipo de mutação. O lugar de origem também entrava na jogada. Essas músicas todas que vinham da América Latina ou do Caribe e que fizeram muito sucesso depois da Segunda Guerra, elas eram chamadas de musique typique, música típica, que é muito engraçado, porque às vezes, normalmente a gente fala musique typique de algum lugar, mas essas nem precisavam falar exatamente de onde vinham, era só typique. Se era típico, assim, de qualquer lugar, vale tudo, né? E também botava muitos nomes de lugares nas músicas. Isso era muito importante para criar um cenário exótico. Então, nomes de praias, Copacabana, mas também nomes de cidades, e às vezes nem brasileiras. Um samba podia falar da cidade do México, de Valparaíso. O Baião de São Paulo, o samba do Caribe. Quando estava lendo o livro da Anaís, teve um título de música que me fez largar a leitura e correr para o YouTube imediatamente. A música fala de um homem que vive num vilarejo tranquilo no Brasil, onde a vida é doce e fácil. Um lugar que se chama Sim, essa é a história musical de um cônsul em Curitiba. É como se fosse uma personagem que se achava muito importante, mas que na verdade não era tanto. Ao longo de uma letra com muitas palavras que rimam com Curitiba, a música fala da vida maravilhosa desse sujeito, que mora numa casa grande com um varandá, e tem uma empregada da Bahia, que chama Mariá. E a Mariá talvez esteja sofrendo assédio sexual do patrão, mas aí é inferência minha. É meio que o sonho do expatriado colonizador. É que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a criar na França canções, músicas com letra, e com letra em francês. E essas letras cantavam sempre um sonho, na verdade. Então, eram praias, florestas selvagens, mulheres lindas, assim, uma visão muito idealizada de um país tropical, com um povo pobre, mas simpático, e uma coisa muito humana também, e essa erotização que sempre estava presente e ficou mais forte ainda. Um dos sucessos dessa época é uma música chamada Si tu vas à Rio, ou seja, Se você for ao Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village. Se você for ao Rio, não esquece de subir no morro para ver as mulheres lindas e a paisagem e tal. Então é uma visão totalmente idealizada da favela, inclusive, e da cidade. Quer dizer, todos os elementos tristes são apagados, tudo que tem a ver com a modernidade também é um pouco apagado, com a ideia de uma cidade que ainda é um pouco selvagem, que é muito ligada à natureza, e é só praia, montanha, floresta e mulheres lindas. Até aí, essa música está em linha com todo o resto, com o cônsul de Curitiba, com o Baião de São Paulo. Uma mistureba alegre de referências tropicais. Mas a história por trás dessa música é bem diferente. Si tu vas à Rio foi a versão francesa de Madureira Chorou. E Madureira Chorou, que foi composta por Carvalhinho e Júlio Monteiro, uma história bem triste a princípio. A história de Madureira Chorou, a música original que foi adaptada para Si tu vas à Rio, era a seguinte. Tinha uma atriz que virou dona de teatro em Madureira, chamada Zaquia Jorge. Esse foi o primeiro teatro nos subúrbios cariocas. E aí, num dia de abril de 1957, a Zaquia foi com as amigas para a praia da Barra da Tijuca, que na época era uma região bem deserta. E aí, para a tristeza dos amigos e admiradores dela de Madureira, a Zaquia acabou se afogando no mar da Barra. Ela tinha só 33 anos.
Madureira Chorou foi escrito logo depois dessa tragédia, pelo Carvalhinho e pelo Júlio Monteiro, que era viúvo da Zaquia. E a música foi gravada pelo Joel de Almeida em 1958. A música tem essa combinação característica de tantos sambas. Uma melodia bem alegre e uma letra de cortar os pulsos. Só que quando a música foi vertida para o francês, só ficou alegria. E fez um grande sucesso. 58, 59, teve inúmeras gravações e até hoje é bem conhecida aqui na França. Na pesquisa dela, a Anaís encontrou muitos casos assim. Não importava o que a música original estivesse dizendo. Quando passavam ela para o francês, ela saía felizinha. É como se esse lastro de tragédia, de desigualdade, de dor, não fosse conveniente. Era bagagem demais para levar no avião até Paris. Nesse período, na virada dos anos 50 para os 60, a playlist do Brasil na França sofreu outra repaginada. O sucesso do filme Orfeu Negro, em 59, com as músicas do Jobim e do Vinícius de Moraes, que foi realmente um fato importante. E depois, alguns anos mais tarde, a chegada da bossa nova tocada pelos músicos de jazz norte-americanos em Paris. Assim como o fato do machixe ter passado por Paris acabou conferindo mais legitimidade para o ritmo aqui no Brasil, o fato da bossa nova chegar lá pelas mãos de músicos de jazz norte-americanos acabou transformando o jeito que esse gênero brasileiro era visto por lá. Esse ritmo não era mais uma dança típica, ou uma musette meio tropical. Dizzy Gillespie, que foi o primeiro músico a gravar um disco de bossa nova na França, não foi um brasileiro, foi o Dizzy Gillespie. E isso foi muito importante, porque o jazz já era visto na Europa de maneira diferente do que as músicas típicas, as músicas latinas. E essa nova associação com o jazz mudou totalmente o perfil do público, porque o jazz já era visto como um gênero popular, mas com traços eruditos. Então, foi um ponto de partida para abrir os ouvidos do público francês em relação ao Brasil, numa versão um pouco mais intelectualizada ou mais moderninha, ligada aos estudantes, depois ao movimento de 68, que foi muito forte na França. Para escrever o livro dela, a Anaís chegou a entrevistar vários artistas dessa fase, tanto brasileiros quanto franceses que tinham tido contato com a música brasileira. Ela falou com a Françoise Hardy, com o Jorge Moustaki, com o Caetano. Eu comecei a gostar do português com as suas músicas. E a meu pedido, ela desenterrou algumas fitas que ela gravou na época, na virada do milênio. Agora, no meu caso, na França, aconteceu também o seguinte: as minhas músicas foram traduzidas de francês e são conhecidas. Algumas músicas ficaram bastante conhecidas lá, mas só que as pessoas não sabem que são minhas. Eu estava mais curiosa para ouvir o depoimento do Chico Buarque, porque ele estava bem no meio de uma das histórias mais bizarras desse intercâmbio cultural. Tinha feito a música do texto do poema de João Cabral, Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, o livro do João Cabral de Melo Neto, foi publicado em 1955. E 10 anos depois, o Chico fez músicas para acompanhar o texto a pedido do pessoal do Tuca, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, que estava querendo montar uma peça musicada a partir do livro. Era um grupo amador de teatro universitário. A montagem fez muito sucesso, tanto que acabou levando o pessoal para a França. Eles foram convidados para o Festival de Nancy. Mas foi um grande sucesso e fomos convidados para uma apresentação ou duas no Teatro do Odeon de Paris. O poema do João Cabral estava tomando o mundo, graças às melodias do Chico e às interpretações da trupe de teatro. Mas, segundo o Chico, o poeta não estava vibrando muito com nada disso. Ele nem ligava muito para a música. E aí aconteceu o seguinte. Uns 2 anos depois dessas apresentações na França, o Chico estava na casa de um amigo no Rio.
e o Cabral pintou por lá. Eu estava na casa do escritor aqui também, aqui no Rio, Rubem Braga, e aí apareceu lá o João Cabral. O João Cabral estava segurando um disco. E ele apareceu com um disquinho. Eu não tenho nenhum fundamento para o que eu vou dizer, mas eu imagino o João Cabral segurando o disco pendurado pela pontinha, só com o polegar indicador, como se ele estivesse segurando um saquinho de cocô. O disco era de uma cantora chamada Sheila. E Sheila era a grande figura do movimento Yeye na França, que era mais ou menos a mesma coisa do que o Yeye no Brasil. No disco tinha o nome da Sheila, o nome da música e o nome dos autores. Autores. Chico Buarque, João Cabral e o nome francês lá. Nem o Chico, nem o João Cabral tinham autorizado essa gravação. Eles não faziam ideia de quem era o suposto colega francês de composição. Aí eu botei pra tocar, aí tinha a melodia que é canta essa cor em que estás, com povos em que o funeral do lavrador. Funeral de um Lavrador, pro caso de você não conhecer, é exatamente o que o título sugere. Em versos curtos e contundentes, o poema, transformado em música, descreve o enterro de um homem que não pôde ter acesso à terra em vida e que só ganhou uma cova estreita na morte. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. O texto é uma porrada e a melodia é fúnebre. E aí, quando o João Cabral botou o disquinho da Sheila pra rodar, o que saiu foi isso aqui. A música da Sheila é uma grande viagem na maionese. É uma menina sonhando acordado, pensando numa vida em que ela levanta às 11 da manhã, vai fazer a mão e o pé, e ninguém enche o saco dela sobre nada. Depois ela vai ser raptada por um moço lindo e rico que vai cobrir ela de casacos de peles e diamantes, levar ela pra cima e pra baixo num Rolls Royce, e aí ele vai pegar o iate gigante dele e dar uma volta no mundo com ela. Quem sabe com uma paradinha no Brasil. O refrão é assim. Aí era assim. Traduzindo meio livremente, significa: oh meu Deus, como ela é bonitinha. Eu realmente não queria estar na pele do Chico naquele momento, sendo confrontado pelo João Cabral. O que é isso? O que vocês fez com a minha música? Aí eu falei, João, não sei agora o que faz. Você se atira aqui. Eu não sei se o fato de eu ainda conseguir ouvir essa música no YouTube significa que o João Cabral perdeu essa briga ou que ele preferiu fingir que isso nunca aconteceu. Mas o Chico conseguiu apertar os parafusos e ter um pouco mais de controle sobre as versões das músicas dele dali em diante. Mas essa coisa das versões de música, eu acho que para os artistas brasileiros sempre foi um problema. O Jobim também reclamou muito das versões em inglês das suas músicas. Depois dessa história de Funeral de um Lavrador, eu estava quase pegando em armas. Mas o livro da Anaís acaba mostrando que essa história musical franco-brasileira não é só de ruído de comunicação, de covers bobas alegres e de cônsules curitibanos. E é justamente neste período que apareceram jovens músicos apaixonados pelo Brasil, usando esse vocabulário assim, de amor, até de conversão ou de revelação, como se fosse uma revelação mística. O caso do Pierre Baroux, por exemplo, é muito interessante. Um dia, ainda no final dos anos 50, esse jovem francês, o Pierre, estava em Portugal. E aconteceu com ele o que aconteceu com muita gente no final daquela década. Ele ouviu Chega de Saudade, do João Gilberto, e ficou louco. Ficou apaixonado e decidiu viajar. Ele estava em Lisboa, foi falar com pessoas que estavam num navio e atravessou o oceano a bordo desse navio para conhecer os astros brasileiros que cantavam tão lindamente, tocavam violão de maneira tão linda. Era uma viagem atrás de um sonho, atrás das vozes daqueles discos que vinham daquela terra tão distante.
Coisa de filme. Ele chegou no Brasil, não conseguiu encontrar ninguém, voltou para a França, totalmente desesperado. Adoro isso. Imagina o Pierre desembarcando na Praça Mauá e pedindo para falar com João Gilberto. Tipo, hã? Mas ele não desistiu. Ele teve a oportunidade de encontrar músicos brasileiros em Paris. E depois viajou de novo e fez um filme chamado Samba Saravá, que é um documentário maravilhoso, porque ele entrevistou muitos músicos brasileiros, isso no final da década de 60. Se você não viu Saravá, tá liberado pausar o podcast agora e correr atrás. Porque esse documentário é uma preciosidade. O diretor é o Pierre Barouch. B-A-R-O-U-H. Paulinho da Viola e Maria Bethânia. Imagina estar na mesa de um boteco com Paulinho da Viola e com a Maria Bethânia, os dois com 20 e pouquinhos anos, batendo um papo com você, entre músicas. Sucesso de Carnaval 46, eu não sabia de quem. Aí ganhei um disco daqueles 10 polegadas, um dos sucessos antigos do Salgueiro, sabe? Não foi surpresa para mim, porque tudo na vida tem. Inclusive o Pixinguinha, que ainda estava vivo, que contou para ele a história de quando ele estava na França em 22, que é um momento emocionante do filme. Nous sommes batuta. Venons du Brésil, ici, tout droit. Nous sommes batuta. Pour faire todo mundo danser la samba. Saravá é um filme que consegue sintetizar boa parte daquilo que está no livro da Anaís. Boa parte do que o Brasil exportou de melhor ao longo do século XX. As escolas de samba, as músicas tradicionais, da Bethânia e do Paulinho ao Pixinguinha e o João da Baiana. Estou fazendo agora um novo projeto para um livro, que a ideia é contar um pouco a história do Brasil a partir de 10 músicas. Agora, a Anaís anda fazendo pesquisa para ver quais são as músicas brasileiras mais conhecidas no país. Quais são as músicas que os franceses pensam quando eles pensam Brasil. Tem alguma campeã? Águas de Março. Águas de Março. Talvez seja, sim. Porque é muito intergeneracional. Uhum. Aí depende muito da idade, porque eu faço isso com pessoas de 20 anos, claro que as respostas não são as mesmas, mas o que chama a minha atenção é que, às vezes, as respostas são músicas em francês, ainda hoje. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond. Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe. E ela recebeu apoio da What the Friends Chic, que é uma marca do Centro Nacional da Música da França e visa promover a produção musical francesa no exterior. Obrigada por escutar mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio no nosso site, dá para conferir uma playlist com algumas das músicas franco-brasileiras que aparecem no livro da Anaís e, claro, apreciar as fotos dos bugios churrasqueiros roendo o osso na praça. Também no nosso site tem aquela seção Envie uma pauta em que a gente explica quais tipos de histórias se encaixam melhor no formato do Rádio Novela Apresenta. Se você ainda não assina a nossa newsletter, você está perdendo excelentes dicas de filme, livro, receita, disco e até conta de Instagram selecionadas pelo time do Apresenta. Dá para se inscrever lá no nosso site. Dá para ouvir o Rádio Novela Apresenta nos principais aplicativos de áudio e para não perder nenhum episódio, você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, na Deezer é só favoritar e também dá para se inscrever no Castbox e no canal da Rádio Novela no YouTube. Se você for recomendar ou comentar sobre algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. O nosso perfil é @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo.
Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zobel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem.